Boa tarde, pessoal. A gente vai começar agora mais uma aula de projeto de vida. Hoje, quinta-feira, dia 11. Eu vou colocar aqui o livro porque normalmente eu vou lendo o livro e explicando, tá bom? Então, só um minutinho. Vou colocar o livro aqui. Bom, essa parte de hoje do livro, a gente continua falando sobre a cidadania. Ela vai falar sobre os povos indígenas, tá? Enquanto indivíduos que têm os direitos dentro do Brasil, E aí já começa o texto falando que os povos indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, são parte integrante da sociedade brasileira. Também fala dos seus direitos à educação, que estão assegurados na Constituição Federal de 1988, mas que é uma educação escolar específica, voltada para esses grupos, tá? Porque ela é intercultural, ou seja, ela trabalha as duas culturas, tanto a cultura indígena quanto a cultura brasileira, Bilíngue, porque os indígenas também falam um outro idioma, além do nosso, Ou multilingüe, que às vezes são mais de uma tribo, E comunitário. Comunitário porque eles vivem no sentido de comunidade, não vivem organizados da mesma forma que nós, Mantém a sistematização de conhecimentos e saberes tradicionais. Então, é uma educação que privilegia também os conhecimentos tradicionais das tribos. E o uso de materiais próprios. São materiais preparados e elaborados especificamente para os grupos indígenas. Além disso, apresenta currículo diferente e calendário adaptado ao ritmo de vida e às atividades cotidianas e rituais. Então, os horários são diferentes, Os currículos são diferentes, todos eles são adaptados a esses grupos. E conta com a participação efetiva da comunidade na definição dos objetivos e rumos da escola. Então, quando vai se organizar uma escola numa tribo indígena, existe a participação da comunidade para tentar entender qual será a melhor forma de organizar aquela escola. Dessa forma, busca preservar a cultura desses povos, permitindo sua integração total à sociedade moderna. É uma forma de tentar preservar a cultura deles, Não simplesmente chegando e entregando uma educação totalmente voltada para a sociedade brasileira, mas também integrá-la, essa educação, aos costumes deles, E aí o texto continua falando sobre a integração do indígena. 21 formandos indígenas se graduaram no curso de técnico em agropecuária do campus Amajari do Instituto Federal de Roraima, compondo a primeira turma completamente composta de indígenas. Então, a gente já tem vários indígenas se formando em universidades, Não só na educação formal, educação fundamental. Dos 30 estudantes que começaram o curso, 70% se formaram. As dificuldades não foram poucas. Entre elas, esteve a distância da família e dos amigos. Proveniente de várias comunidades da terra indígena, Raposa Terra do Sol, os estudantes começaram um curso que é integrado ao ensino médio e na modalidade de alternância. Então, esses grupos indígenas, as pessoas dessa terra indígena, começaram o curso que ele já integra o ensino médio mais a faculdade. Em fevereiro de 2017. As turmas de alternância dividem os estudos em duas etapas, em que os estudantes passam 15 dias aprendendo a teoria e a prática na escola e os demais 15 dias atuando na comunidade. Na fase de comunidade, eles precisam desenvolver atividades em suas próprias localidades.
Então já é um curso que vai preparando-os para trabalhar na própria comunidade, para agir dentro da própria comunidade. Essa pesquisa é da Carta Capital, né, de 2019. E aí tem uma atividade, né, que tal criar um infográfico para apresentar os temas da cultura indígena ligados à preservação e à integração dos povos indígenas da sociedade. Então aqui é uma atividade que vai junto no PDF para vocês, tá? Aí tem uma parte do livro que chama-se Para Refletir, que vem refletir a ideia de justiça, tá? E vai usar o pensador John Rawls, que é um estadunidense, para falar um pouco sobre a ideia de justiça. Ele foi professor de filosofia política na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e dedicou-se a estudar o tema da justiça e da igualdade. De acordo com sua teoria, a justiça só pode existir se houver também a igualdade. Se houver também a igualdade. As desigualdades sociais e econômicas favorecem as injustiças, que só podem ser corrigidas por leis que orientem as instituições sociais, como o sistema eleitoral, a saúde e a educação. Então aqui ele está falando que as desigualdades sociais não conseguem conviver, ser resolvidas numa sociedade que não tem justiça, porque as desigualdades elas são fruto de injustiça e elas precisam ser corrigidas através da lei, né? Porque é a lei que orienta as instituições. O caminho para uma sociedade justa tem de ser trilhado por meio do contrato social entre os indivíduos e o Estado, em que as necessidades de todos devem ser tratadas igualmente. O contrato social nada mais é que a forma como nós vivemos hoje em dia, né? Do Estado de Direito, Estado legalizado, onde nós elegemos, né, pessoas e grupos para os poderes, para o governo, né, para as instituições políticas, civis e sociais. Uma sociedade justa só é alcançada quando há igualdade de direitos entre seus cidadãos. O objetivo primário da justiça é a estrutura básica da sociedade, ou mais exatamente, a maneira pela qual as instituições sociais mais importantes distribuem direitos e deveres fundamentais, e determina a divisão de vantagens provenientes da cooperação social. Então esse trecho aqui ele fala sobre qual que é o objetivo da justiça, né? É o agir dentro da sociedade, é a busca através das instituições pela melhor forma de viver, né? De organizar, de distribuir a riqueza, de organizar a própria sociedade. A justiça nega que a perda da liberdade para alguns se justifique por um bem maior partilhado por outros. Um raciocínio que equilibra os ganhos e as perdas de diferentes pessoas como se elas fossem pessoa só fica excluída. Portanto, numa sociedade justa, liberdades básicas são tomadas como pressupostos e os direitos assegurados pela justiça não estão sujeitos a negociação política ou a cálculo de interesses sociais. Então aqui basicamente ele está falando que a justiça ela é inalienável, né? Ou seja, ela deve atingir todos os indivíduos e que todos os indivíduos devem ter os direitos assegurados e acesso à justiça. E quanto às liberdades na sociedade, as liberdades elas são relativas, porque a justiça garante a liberdade, porém você tem direitos, mas você tem deveres. Então a liberdade ela é uma liberdade vigiada, né? E ela é uma liberdade partilhada. Você vive com outras pessoas, logo você precisa entender que muito do seu agir, né, muito das suas intenções e das suas ações podem influenciar na vida dos outros. Então, é uma liberdade vivida em grupo. Isso, aí tem uma pergunta aqui, né, que é feita no texto. Em sua opinião, qual é o sentido da frase? A justiça nega que a perda da liberdade para alguns se justifique por um bem maior partilhado por outros. Então seria uma reflexão sobre a liberdade e a justiça dentro de uma sociedade, né, baseada em direitos e deveres, né, uma sociedade em que nós vivemos, no Estado democrático de direito. E aí eu vou mandar esse texto para vocês, espero que vocês façam a atividade, quer responder essa e mais uma pergunta que tem acima.
Espero que vocês me entreguem. Eu vejo vocês na próxima semana, tá bom? Um abraço.